A história, a narrativa e o lado que nunca ouvimos. Uma reflexão sobre Anatole France e Dom Casmurro. A frase de Anatole France, nunca ouvimos o lado do diabo da história, Deus escreveu o livro todo, é uma crítica contundente sobre a maneira como a história é escrita e contada. Para France, a narrativa da história é dominada por uma única perspectiva, normalmente a dos vencedores ou das figuras que representam a moralidade tradicional. O diabo da história, que representa aqueles que são marginalizados ou considerados vilões, raramente tem a oportunidade de apresentar seu lado, suas razões, ou mesmo de ser ouvido. Em vez disso, a história tende a ser moldada por quem detém o poder, como se fosse uma narrativa de um único autor, nesse caso, Deus, ou a autoridade moral que dita o que é certo e errado. Essa ideia de uma história unilateral e incompleta ressoa de forma notável na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. O romance é um exemplo de como uma história pode ser profundamente influenciada pela percepção e subjetividade do narrador. Bento Santiago, Bentinho, o protagonista da obra, é quem nos conta a história de seu amor e ciúmes em relação a Capitu, sua esposa. No entanto, é ele quem molda a narrativa de acordo com sua visão distorcida, alimentada pela insegurança e pelo ciúme, mas também pela imposição social de uma moralidade rígida. Bentinho, assim como Deus que escreve o livro todo, detém o controle total sobre a história, enquanto Capitu, por mais importante que seja, permanece sem voz própria. A grande questão levantada por tanto Anatole France quanto Machado de Assis é sobre o poder da narrativa. Quando alguém detém o controle sobre a história, essa pessoa pode manipular os eventos de acordo com suas próprias crenças, medos ou desejos. Em Dom Casmurro, isso é evidente na dúvida constante sobre a fidelidade de Capitu. Bentinho acusa Capitu de traição, mas nunca há uma prova concreta disso. A dúvida permanece no ar, e os leitores são levados a se perguntar: será que Capitu é realmente culpada? Ou será que tudo não passa de uma construção paranoica de Bentinho? Essa dúvida sem resolução é fundamental para a reflexão sobre a forma como as histórias são contadas. Capitu, que nunca teve a oportunidade de contar sua versão dos acontecimentos, é vista apenas sob o olhar de Bentinho. Ela é julgada, rotulada, e nunca tem a chance de se defender ou de mostrar sua perspectiva. Em outras palavras, Capitu representa o diabo da história que nunca é ouvido. Ela é a mulher que, na tradição social da época, é vista como culpada, mas nunca tem a chance de se explicar. Nesse sentido, sua história é irrelevante para a narrativa dominante, assim como o lado do diabo que Anatole France aponta. Essa falta de voz para as figuras marginalizadas ou para os vilões de qualquer história é um reflexo de um problema mais amplo, a maneira como a história oficial é escrita. Quem escreve a história? Quem define o que é moral, justo e certo? E quem decide quem deve ser ouvido e quem deve ser silenciado? A história oficial, tanto nas esferas políticas quanto sociais, frequentemente é contada a partir de um ponto de vista dominante, e aqueles que se opõem ou têm uma perspectiva diferente são muitas vezes apagados ou descreditados. A citação de France, e a obra de Machado de Assis, nos convidam a refletir sobre essas questões. Eles nos lembram de que toda história é uma construção. Toda narrativa tem um autor, uma voz que guia o enredo, e essa voz pode ser parcial, tendenciosa e limitada. Se quisermos entender a história de maneira completa, precisamos escutar todas as vozes, até mesmo aquelas que são consideradas do lado errado. Isso inclui as vozes das pessoas que foram marginalizadas, silenciadas ou incompreendidas ao longo do tempo. Ao questionarmos quem conta a história e como ela é contada, podemos começar a abrir espaço para outras perspectivas, outras narrativas e, finalmente, para uma compreensão mais completa e justa do passado e do presente. Afinal, toda história tem múltiplos lados, e devemos estar dispostos a ouvir todos eles.